Atos capítulo 2, eu vou pedir que você acompanhe a leitura. É uma leitura um pouco maior, e isso vai acontecer em Atos, porque Atos é um texto de histórias, é uma narração. Então, por conta disso, em alguns momentos nós iremos utilizar pedaços maiores, para contar a história e ter, então, o entendimento daquilo que está acontecendo. Então, hoje, na verdade, nós vamos dar continuidade a esse relato da descida do Espírito Santo, e eu estarei lendo do versículo 14 ao versículo 41, e ainda vai ficar um pedacinho de Atos 2 para a próxima semana. Mas, a partir do versículo 14, diz: Então Pedro levantou-se com os 11 e em voz alta dirigiu-se à multidão. Homens da Galileia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isso, ouça com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã, pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visão, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens e fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregaram na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até os dias de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus o ressuscitou, este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse a meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrados para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe, para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salve-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados naquele dia. Houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Senhor Deus, mais uma vez falamos com o Senhor, certos de que estamos diante da sua palavra e certos de que esta mensagem ela é poderosa, eficaz e suficiente para transformar as nossas vidas. Pedimos a iluminação do seu Espírito Santo nesta noite, presente nesta casa de oração, para plantar esta mensagem nos corações, quebrar corações, curar cegueira e surdez espiritual. Então, Senhor, faça a obra que o Senhor deseja nesta noite,
pois estamos aqui, Pai, diante da sua palavra, desejosos de ouvir a sua voz. Abençoa-nos, é isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vivemos em um tempo de crise de identidade. Vivemos em um mundo em que as pessoas, elas são afligidas pela pergunta: quem sou eu? Por que eu estou aqui? Talvez alguém diga: pastor, esse sempre foi um problema, esse não é um problema apenas desta geração, e eu acredito que não. Mas vemos que essa geração parece estar mais perdida, mais necessitada de uma resposta, tentando descobrir quem são, e aí começam a projetar na carreira, começam a projetar na sexualidade, começam a projetar na política, nos círculos sociais, nas redes sociais, no dinheiro, nos diplomas, esse desejo de encontrar a sua identidade, de saber quem é, de poder descobrir por que está aqui, qual o objetivo ou qual o propósito da vida. No meio de tudo isso, há uma pergunta que vai ecoar silenciosamente em nossos corações. Ela é sutil, silenciosa, mas está no coração daqueles que procuram descobrir a sua identidade. E essa pergunta é: há algo maior? Há algo que explique tudo isso? Há alguma resposta para essas perguntas ou anseios do nosso coração em tentar descobrir por que estamos aqui, quem somos, qual a nossa identidade? Na busca por essa resposta, naturalmente, vamos bater na porta da espiritualidade. Nós vemos isso. Nós vemos pessoas buscando nas direções mais improváveis, mas com este teor místico ou espiritual para tentar descobrir por que está aqui, para poder descobrir a sua identidade, para ter firmeza em quem é e por que está nessa terra. A busca pelo espiritual, então, está alta, mas ao mesmo tempo existe um afastamento cada vez maior de igrejas enquanto instituições. A igreja formal, institucional, nós vemos um afastamento, embora haja uma busca pelo espiritual. Porque as pessoas, elas desejam, nesse tempo que nós estamos, daquilo que é transcendente, né? Daquilo que está acima, mas elas não querem, por exemplo, doutrina. Elas querem espiritualidade, mas não querem arrependimento. Elas querem poder, mas não querem se submeter ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Esse paradoxo, né? Essas duas coisas que parecem não encaixar, mas são tão apelativas e tão procuradas pela geração que deseja saber ou fugir desta crise de ansiedade. Atos 2, então, nós encontramos um momento que vai falar diretamente aos nossos corações, com relação à nossa identidade, porque estamos aqui. É exatamente o derramamento do Espírito Santo que vimos na semana passada e a primeira proclamação pública do Evangelho após a descida do Espírito Santo. Aqui Pedro vai se levantar para responder. Você percebe na leitura que Pedro, quando ele se levanta, versículo 14, então Pedro se levantou, o versículo 13, ele vai dizer que aqueles homens, eles estavam zombando, alguns todavia zombaram deles e diziam, eles beberam vinho demais diante da manifestação espiritual. Então a resposta à pregação de Pedro é uma resposta a essa multidão cética, a essa multidão zombeteira, a essa multidão confusa, a essa multidão que foi atraída, curiosa, pessoas como nós, que querem respostas, o que está acontecendo no mundo, qual o sentido de tudo isso, por que nós estamos aqui. A resposta de Pedro, ela não é uma resposta confortável, ela não é uma resposta politicamente correta, ela atinge o coração dos ouvintes, ela entra como um ferrão, a palavra utilizada é esta, mas é profundamente libertadora. Ela corta, mas ela cura. Existe um Deus, e essa é a mensagem de Pedro, que veio ao encontro do homem e da mulher, que está perdido em seus pecados. Este Deus, ele vem na pessoa de Jesus Cristo, que foi crucificado, ressuscitou
e agora reina todo-poderoso. Este Senhor tem a resposta para acalmar os nossos corações. Mas esse caminho proposto pelo Evangelho, este caminho pregado por Paulo, ou melhor, por Pedro, vai exigir uma resposta daqueles que ouvem a mensagem. Então Pedro se levanta e ele traz uma mensagem confrontadora, que custa e que exige uma resposta, mas que quando respondida, traz libertação, traz liberdade. Vamos ouvir mais uma vez Pedro pregar. Vamos nos sentar juntamente com aquela multidão e vamos ouvir o que Pedro tem a dizer mais uma vez. Devemos permanecer atentos, porque certamente Deus estará falando hoje conosco, como falou aquela multidão em Jerusalém. O que está acontecendo então? Nós vamos trazer um breve resumo, um breve contexto para aqueles que não estavam aqui na semana passada. O que aconteceu foi Pentecostes. Pentecostes era uma festa judaica do Antigo Testamento que apontava para a colheita. Ela acontecia 50 dias após a Páscoa, então por isso, Penta, 500, ou melhor, 50º dia. Então, 50 dias depois da Páscoa havia uma festa nacional, onde judeus vinham de todos os lugares para festejar. Essa festa, na verdade, tinha um duplo significado. O primeiro deles, a levar as colheitas, as primeiras colheitas, os primeiros grãos ao Senhor em gratidão pelo seu sustento. Deus estava abençoando, as colheitas eram boas e eles levavam, então, estas ofertas. Mas também, dentro da tradição judaica, acreditava-se que o Senhor entregou a lei 50 dias depois da saída do Egito. Então, lei e sustento do Senhor. Esta era a festa. Em Cristo, a festa ela ganha um significado mais profundo, mas ainda mantendo esse significado antigo, mas ele se torna melhor, que é os primeiros frutos da igreja estão sendo colhidos ali. Pedro vai se levantar e pregar, e ali o Espírito Santo começa a colher esses frutos de uma pregação apostólica, de uma pregação bíblica, e também, esta nova lei em cumprimento a Jeremias. Jeremias 31 diz: está chegando dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não como a antiga aliança que fiz com os seus antepassados, porque eles a invalidaram. E Jeremias vai dizer: a nova aliança que farei não será mais pedras, ou a lei escrita em tábuas de pedra, mas a lei será escrita agora no coração. E todos me conhecerão, do maior ao menor. Esta é a profecia de Jeremias que se cumpre aqui. O Espírito agora estaria imprimindo a lei dentro dos nossos corações. Pentecostes continua vivo. Pentecostes continua vivo, os frutos sendo colhidos, a ação poderosa desta lei agora que está dentro dos nossos corações. Então este era o momento. O Espírito então é derramado, a promessa ela é cumprida, e nós vimos manifestações espirituais, um som como um vento, fogo, línguas de fogo, idiomas sendo ditos, surpresa e maravilhamento daquela multidão que estava ali em volta. Mas percebemos no último versículo que é a ponte, entre esse derramar do Espírito e a pregação de Pedro. O versículo 13 é a ponte. Nós lemos mais uma vez, quando eles dizem: alguns todavia zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Esse é o conflito aqui. O Espírito vem, pessoas ficam maravilhadas, mas existem pessoas ali dentro, com seus corações endurecidos, que estão ali zombando, que estão ali desmerecendo aquele mover espiritual. O Espírito desce, parte daquele público que foi atraído, por essas manifestações, pelo barulho e pelos idiomas sendo ditos, eles zombam. Aqui o texto descreve uma reação que nós sempre encontraremos quando o Evangelho é pregado. Não tenha dúvidas, irmãos,
Neste exato momento, aquilo que aconteceu em Atos está acontecendo aqui. Alguns estão ouvindo o Evangelho, estão aqui recebendo, estão felizes, maravilhados, olha que maravilha, vamos ouvir a palavra. E alguns que estão aqui, estão preocupados e pensando no que vão comer depois, estão de repente prestando atenção, olha, errou ali, falou Paulo, era Pedro, olha só, não sabe o que fala, e zombeteiramente começam a questionar aquilo que está sendo dito. Isso está acontecendo aqui agora. Porque toda vez que o Evangelho é pregado, essas duas reações, elas se tornam vivas. Pessoas maravilhadas e pessoas zombando, desmerecendo, virando as costas para a mensagem do Evangelho. Isso nos mostra que a manifestação do Espírito Santo, gloriosa para nós, é incompreensível e até ridícula para alguns. Aqui é destacada a cegueira espiritual que impede. Porque entende, aquele que está zombando, ele não é superior, ele é cego. Aquele que não aceita a mensagem, ele não é inteligente. Eu sou mais inteligente do que todos os outros aqui e eu consigo ter um senso crítico. Não, ele é cego. Ele é surdo. O seu coração é de pedra. Esta é a evidência aqui, a evidência da depravação, a evidência da depravação radical do homem, do distanciamento do homem de Deus provocado pelo pecado. O Evangelho sempre será uma pedra de tropeço para aqueles que não têm os seus corações regenerados. Por isso, Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, ele vai tratar, e nós falamos disso na semana passada, e eu repito, 2 Coríntios 2, 14, 16. Mas graças a Deus, que sempre nos conduziu vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O conhecimento, Paulo está dizendo, ele libera uma fragrância, ela é bom, é cheiroso, nós nos deliciamos com o conhecimento de quem Deus é. Porque para Deus, somos aromas de Cristo entre os que estão sendo salvos. Mas os que estão perecendo, para estes, somos cheiros de morte. Para aqueles, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Novamente, cheiro de morte para alguns. A mensagem é tropeço para alguns. A mensagem não faz sentido nenhum. É historinha, é fábula para alguns. Perdidos e cegos. A mensagem é maravilhosa para alguns. Exala um perfume, exala adoração, louvor a Deus. Nós ficamos maravilhados, encontramos contentamento, cheio de vida. Isso nos alerta que, como testemunhas de Cristo, iremos sofrer oposições. Como testemunhas de Cristo, seremos até mesmo ridicularizados. Quando compartilhamos o Evangelho, receberemos, então, veremos, experimentaremos essas reações. Mas o texto aqui tem por objetivo nos encorajar a perseverar na proclamação da verdade, mesmo diante da rejeição. Lembrando que a salvação é uma obra de Deus. É Deus quem salva. Nós não estamos ali pregando o Evangelho e confiando no nosso poder, no poder da nossa fala, no poder da forma correta que nós falamos, no poder da nossa oratória, no poder da nossa retórica. Não. A obra é de Deus. Nós pregamos o Evangelho e Deus faz a obra. Somos encorajados, então. Não buscamos a aprovação do mundo, mas somos fiéis a Cristo. E é por isso que Pedro, ele vai se levantar. Pedro não se esconde, Pedro não é um covarde, queridos. Diante do maravilhamento de alguns e da zombaria de outros, Pedro poderia ter continuado sentado. Mas Pedro não é um covarde. Pedro agora está cheio do poder. Dunamis, dinamite.
A pregação de Pedro, então, cheia do Espírito Santo, é uma resposta à zombaria desse povo. Pedro vai responder esse povo como? Pedro vai para o Instagram ficar brigando? Pedro vai para o Twitter ficar brigando? Não, Pedro se levanta e prega o Evangelho no poder do Espírito Santo. É isso que Pedro faz. Pedro se coloca de pé e ele começa a proclamar as boas novas e começa a proclamar Cristo. É isso que ele faz. Isso nos lembra o conselho de Paulo a Timóteo na sua segunda carta, quando ele diz, capítulo 1, versículo 7, Paulo para Timóteo: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu espírito de covardia, queridos. E é por isso que a oposição vem para testar se somos covardes. Deus não nos deu. E aqui quando o texto é perfeito. Porque quando eu digo Deus não nos deu espírito de covardia, não é para você se levantar e falar: pastor, vamos partir, pastor, vamos partir para a briga, não. Vamos pregar o Evangelho. Vamos anunciar as boas novas. Agora, cuidado, Paulo também a Timóteo, mesmo texto, mesma carta, capítulo 2, versículo 16, diz: evite conversas tolas, profanas, que só levam a más comportamentos mundanos. Nós temos que aprender com a palavra e temos que parar de tentar combater zombaria ou conflitos com posicionamentos tolos. Por vezes, nosso posicionamento é tolo ao tentar combater a zombaria. Temos que parar, queridos. E eu cito redes sociais que talvez faça muito sentido para a maioria, para outros nem tanto, porque não são presos a essa questão, mas este é um problema do nosso tempo. É este anonimato digital que faz com que pessoas se sintam livres para arrumar mais problemas ao tentar combater problemas e zombarias. Este não é o caminho. Não fomos chamados para isso, estamos recebendo oposições, devemos nos levantar cheios do Espírito Santo e devemos pregar o Evangelho. Entenda algo, e isso é extremamente importante. Se o Evangelho de Cristo, se a mensagem do Cristo crucificado, ressurreto, se a mensagem do Cristo glorificado não for o instrumento de transformação dessas pessoas que se colocam em oposição a nós, com certeza as suas postagens não vão fazer diferença, suas brigas na internet não vão fazer diferença nenhuma, não vão transformar corações. Talvez coloquem mais lenha na fogueira. O que nós temos que fazer? Estão zombando? Para de arrumar briguinha na internet. A zombaria é fruto de incredulidade. A zombaria é fruto de cegueira espiritual. Zombaria é condição do ser humano caído. E somente o Evangelho pode transformar. Então pregue o Evangelho, esse é o primeiro ponto. Precisamos combater? Combata pregando o Evangelho. E aí nós vemos a pregação do Evangelho. Paulo agora vai pregar. O milagre pode atrair multidão, e atraiu, correto? Começaram o som, línguas, idiomas, fogo, línguas como de fogo, e toda esta teofania, esta forma visível de Deus se manifestar. O milagre atrai a multidão, mas ele não toca os corações. O milagre abre portas para o Evangelho, mas ele não é o Evangelho. Pedro se levanta, e ele se levanta para pregar uma mensagem bíblica. A primeira coisa que Pedro faz foi esclarecer que aquele fenômeno extraordinário, não era resultado de embriaguez, mas o cumprimento do profeta, daquilo que o profeta Joel disse. O que Pedro vai fazer não é apenas explicar o fenômeno. Ele vai proclamar a verdade mais explosiva, utilizando o termo dunamis, né? E essa verdade é: Jesus está vivo. Esta é a grande explosão. Aqueles homens estão na mente que há 50 dias Cristo foi crucificado.
Seus discípulos estão ali defendendo e dizendo que ele está vivo, mas agora, com o cumprimento da promessa de Joel, Pedro está pregando e dizendo: estão vendo? Cristo está vivo. Enviou o seu Espírito como havia prometido, e a profecia de Joel, ela se cumpre. O Espírito que estamos vendo agora ser derramado, ele é a prova de que tudo que Cristo falou é verdade, que Cristo agora está sentado à destra do Pai. E ele vai citar Joel, que nós lemos aqui no início do nosso culto. Joel é um profeta do Antigo Testamento, seu nome significa O Senhor é Deus. Um texto pequeno, apenas 3 capítulos, que tem como tema central o dia do Senhor. Este é o tema de Joel, o dia do Senhor. O julgamento e a restauração, quando Cristo voltar. Joel começa, capítulo 1, descrevendo uma praga de gafanhotos que iria destruir a colheita de Judá. E ele mostra como que esta praga, ela seria juízo, o juízo de Deus. Como Deus utilizaria aqueles gafanhotos para mostrar o juízo que viria. A destruição iria, então, tomar conta de Judá. Ele vê esse desastre como um sinal do julgamento de Deus. Mas por que ele trata disso? Simplesmente para ferir o coração do povo? Não. Para mostrar que, quando Deus envia o seu julgamento, ele está chamando a igreja, chamando o seu povo ao arrependimento. E é exatamente isso que Joel vai tratar. O chamado de Deus ao arrependimento. Capítulo 2, ele trata sobre o dia do Senhor, este evento, né, que será maior do que esse enxame de gafanhotos. Mas aí no final do capítulo 2 ele diz, né, que no fim ele iria derramar o seu Espírito, ele iria começar a trazer esta restauração. Deus irá perdoar e restaurar o seu povo. Isso começa a trazer esperança a este povo. Joel então profetiza que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. O derramamento do Espírito iria quebrar barreiras, iria romper preconceitos, iria quebrar preconceitos etários, né? Jovens e velhos, todos eles seriam encharcados pelo Espírito, filhos e filhas, iria quebrar barreiras sociais, servos e servas receberiam o Espírito seria derramado sobre todos. E a profecia de Joel, então, teve o seu cumprimento em Pentecostes, mas aponta também para o retorno do Senhor. O profeta indica o derramamento do Espírito como um evento salvador. Todo aquele que clamar pelo nome do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Pedro aqui não está trazendo algo novo para o povo. Ele está trazendo a palavra, queridos. Você percebe isso? Você hoje tem o Novo Testamento. Naquele momento não existia, né? O Novo Testamento está ali, eles estão vivendo o que hoje nós temos registrado por Lucas. E o que eles tinham então? O Antigo Testamento. O que Pedro está fazendo? Pedro está trazendo um novo insight. Pedro está defendendo que a partir da descida do Espírito, agora nós temos novas mensagens. A partir da descida do Espírito, agora nós temos uma nova direção. A partir da descida do Espírito, nós vamos para frente. Não, Pedro diz, nós vamos voltar às antigas doutrinas. Nós vamos nos voltar para a palavra. Se existe algo que precisa ser pregado domingo após domingo, é Cristo. Se existe algo que precisa ser proclamado, é a palavra de Deus. Pedro, quando se levanta, ele se levanta para pregar a palavra. Não defender, nem mesmo defender novas leituras, mas apenas mostrar, olha o cumprimento desta palavra, olha como a palavra está sendo cumprida aqui e agora. Joel está sendo cumprido, o Espírito está sendo derramado, Cristo está vivo. E então ele olha
para Cristo. E ele começa então a pregar sobre Cristo. Ele primeiro diz, olha, essa profecia se cumpre, o Espírito está sendo derramado, um novo tempo está sendo instituído, a nova aliança, o tempo da igreja agora começa, a igreja tem novamente o seu companheiro, o seu professor para poder guiar a igreja. Cristo foi, mas o Espírito está entre nós. Mas a partir daí, ele começa a explicar as línguas, o som, o vento, tudo isso fruto da promessa de Deus. Pedro vai recorrer às Escrituras. Pedro não recorre às experiências. A igreja bíblica não tem como base emocionalismo, mas tem como base a verdade revelada pelo Espírito Santo. O Espírito, preste atenção nisso. Isso é extremamente importante. Eles tinham o Antigo Testamento. Eles tinham o Pentateuco, eles tinham os profetas, e eles tinham os livros de cânticos e sabedoria. Eles tinham. O Espírito agora vem. Mas o Espírito não substitui a palavra. O Espírito exalta a palavra. Não dá para justificar e dizer Espírito de um lado, palavra do outro. Letra mata. Aqui, eu botei isso aqui, 2 Coríntios 3:6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, o Espírito da vida. Só nesse texto, se você ler o contexto, você consegue identificar que ele está falando de antiga aliança, nova aliança. E aqui ele fala, né? Nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Não da antiga, não da letra. Porque a letra aqui está apontando para a lei como instrumento de salvação. Então o que ele está dizendo é, ninguém vai ser salvo porque cumpre a lei. E aí ele diz, a letra mata. A lei como base para a salvação, ela mata o Espírito da vida. Não dá para a gente ficar nesta infantilidade de tentar criar problemas e divisões aonde não existe. Não, aqui é o Espírito e aqui é a palavra. O Espírito não substitui a palavra, o Espírito exalta a palavra. É isso que ele faz. Ele age através da palavra. O poder do Espírito e o poder da palavra, eles não são rivais. São aliados. Porque o Espírito pega a palavra e ele age, e ele opera, e ele transforma, ele perdoa, ele quebra corações. Agora, quantas vezes justificamos uma espiritualidade vazia com experiências que nem são bíblicas? Talvez você não faça isso, glória a Deus, mas talvez você conheça alguém que, ao ser confrontado por um texto da palavra de Deus, ele fala assim, não, peraí, mas a minha experiência, eu tive uma experiência que ela aponta, isso não é nada, queridos. Ah, não, mas o Espírito não está em guerra contra a palavra, ele exalta a palavra e ele usa a palavra para fazer a obra. A plenitude do Espírito, ele nos conduz à palavra. Quanto mais nós buscamos o Espírito Santo, mais ele nos pega pela mão e nos conduz até a palavra, e não para longe dela. E Pedro então vai nos mostrar em 5 pontos a vida de Cristo, a obra de Cristo, sua morte, a ressurreição e senhorio. Versículo 22, ele vai tratar, se você estiver com a sua Bíblia fechada, abra agora, vamos ler alguns textos. Versículo 22, Israelita, ouça essas palavras, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Ele começa a tratar da vida de Jesus no meio do povo. Pedro mostra que Jesus foi aprovado por Deus, de forma extraordinária, realizando milagres e sinais no meio do povo. A sua vida e a sua obra eram uma realidade conhecida por todos. Jesus estava no meio do povo, Jesus estava no templo, Jesus estava nas ruas, Jesus estava nas estradas, nas cidades, fazendo milagres. E esses milagres que nós lemos na palavra de Deus, eles tinham um propósito. E esse propósito era mostrar realmente que Jesus era o Messias enviado.
Jesus cura enfermos, Jesus ressuscita mortos, Jesus para o vento. Algo que somente Deus poderia fazer. Você percebe que eles ficam maravilhados quando Jesus levanta um paralítico. Mas profetas fizeram essas coisas também. Eram coisas maravilhosas, mas não eram coisas assim tão surpreendentes. Lembra no Egito? Moisés faz um sinal milagroso. Alguns feiticeiros fazem também. Mas existiam algumas coisas, e principalmente a ordem na natureza, que somente Deus podia fazer. E aí Jesus está ali, acalma o mar, e o vento para. E eles perguntam, quem é isso? Que até o vento e o mar obedecem. É Deus. É disso que Paulo está dizendo. Lembrem-se de quem Jesus... Tudo que Jesus fez. Esta foi a vida aprovada. Versículo 23, ele fala da morte. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, mataram e pregaram na cruz. A cruz não foi um acidente, irmãos, mas um pleno plano de Deus. Plano eterno de Deus para a salvação do seu povo. A cruz, ela não é a derrota de Cristo. A cruz é a exaltação de Jesus. Pastor Hernandes Dias Lopes diz, Jesus marchou para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Foi na cruz que Jesus conquistou a redenção para nós. Foi na cruz que ele derrotou o inferno. Foi na cruz que a morte morreu. Cristo mata a morte. Cristo não foi crucificado porque Judas o traiu. Cristo não foi crucificado porque os judeus o entregaram ou Pilatos o sentenciou. Cristo não foi crucificado pelo poder dos soldados ao colocarem o seu corpo na cruz e pregarem naquela cruz. Cristo foi crucificado porque Deus o entregou por amor a nós. Deus entregou o seu próprio Filho por amor a nós. Ele foi crucificado porque se ofereceu voluntariamente como sacrifício pelo pecado. A crucificação foi uma obra divina, mas também aqueles homens são responsabilizados. Vocês se juntaram a homens perversos e crucificaram. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Pedro vai também falar sobre a ressurreição, a partir do versículo 24 ao 32, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Eu fiquei nesse versículo várias e várias vezes, porque olha o que Pedro está falando aqui, né? Deus o ressuscitou. A morte, queridos, a morte, o maior de todos os inimigos. E aí Pedro vai dizer, Deus o ressuscitou dos mortos. A morte não teria poder de manter ele sobre o seu domínio. A morte não teria poder, e não teve, na verdade, poder nenhum. E Pedro vai dizer, a morte era impossível para ela que retivesse o Cristo em seu domínio. Não adoramos um Cristo morto, irmãos. Adoramos um Cristo vitorioso que triunfou sobre a morte, derrotou o pecado, desfez a obra do diabo, cumpriu a lei e satisfez a justiça de Deus, trazendo redenção para nós. Esse é o Cristo que nós servimos. É isso que Pedro está falando. E é isso que nós precisamos falar domingo após domingo. Pedro não só vai citar a profecia de Joel, mas ele agora vai citar Davi. E é interessante, né? Porque por vezes nós ficamos presos ao ministério profético dos profetas maiores e menores, mas lá em Gênesis diz que Abraão era um profeta, e aqui Pedro vai dizer, era Davi, profetizou, Davi era um profeta, e aqui nós estamos vendo, né, os salmos em que Davi ele vai profetizar sobre Cristo. Ele vai citar aqui um Salmo 16, onde Davi traz esta profecia sobre o Messias. Pedro confirma a ressurreição de Cristo, fundamentado no Salmo 16, do versículo 8 ao versículo 11. Por quê? Óbvio, né, irmãos? Davi não poderia estar falando de si mesmo quando diz que Deus não o deixaria na morte, nem permitiria que seu santo visse a corrupção. Porque o próprio Pedro vai dizer, né, olha,
O túmulo de Davi está entre nós até hoje. Davi está morto, o seu túmulo, dizendo, né, olha, ele está falando aqui de Cristo. Ele está aqui exatamente profetizando sobre Cristo. Davi se refere ao seu descendente, fazendo referência, então, àquele que viria da sua linhagem, que seria rei e que iria ressuscitar dos mortos. Mas ele também trata da exaltação de Cristo. Olha que mensagem poderosa, que mensagem completa. Ele falou sobre a vida, ele falou sobre a morte, falou sobre a ressurreição. Agora vai falar sobre a exaltação de Cristo. Exaltado à direita de Deus, recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou sobre vocês. A exaltação. Ao consumar a sua obra aqui no mundo, Jesus ressuscitou em glória, deu a grande comissão aos seus discípulos para pregar o evangelho em todo o mundo. Depois volta para o céu, entra na glória, se assenta à destra do Pai para governar a igreja, intercedendo em seu favor e revestindo-a com o poder do Espírito Santo para agora. Olha que coisa maravilhosa. Mais uma vez nós somos conclamados, convocados a pregar o evangelho, a desempenhar a nossa função com ousadia e não com covardia. Por quê, pastor? Porque Cristo está sentado à destra do Pai. Cristo governa a igreja, intercede pelo seu povo e reveste o seu povo com o poder do Espírito Santo. Nós temos tudo que é necessário para pregar o evangelho. Jesus reina, queridos. Por que eu devo pregar o evangelho? Porque Jesus reina. E você deve pregar o evangelho porque Jesus reina e como rei, ele está nos enviando como seus emissários, como seus embaixadores. Mas existe um detalhe nesse reinado. Um dia você estará de pé diante deste rei e prestará conta dos seus talentos, para usarmos a parábola dos talentos. Um dia você vai estar de pé diante de Jesus, o Rei Todo-Poderoso, assentado num alto, sublime trono, um trono branco, como diz Apocalipse capítulo 21, e você vai prestar contas. Cuidado com isso. Porque Deus não nos deu espírito de covardia. E ele termina com o senhorio de Cristo. Ele não para na exaltação. Ele diz, olha, esse Senhor que mostrou sua vida e a sua aprovação na forma como viveu entre nós, que morreu, que ressuscitou, está exaltado. Versículo 36. Ele diz, portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus é quem vocês crucificaram. Deus o fez Senhor e Cristo. Ele agora é Senhor. Jesus é o Senhor da igreja, sim. É o Senhor do mundo, sim. É o Senhor do universo também. Diante dele todo joelho deve se dobrar, nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele reina e todas as coisas estão debaixo dos seus pés. E o Espírito, ele veio exaltar Jesus. O ministério do Espírito é este ministério de exaltação a Jesus Cristo. O Espírito não lança luz sobre si mesmo. Ele não fala de si mesmo, ele não exalta a si mesmo. Ele projeta luz sobre Cristo, para que Cristo seja exaltado como Senhor de todo o universo, como Senhor deste mundo, como Senhor da igreja. Pedro chega nesse ponto. As pessoas ouviram que Cristo viveu, morreu, ressuscitou, está exaltado e agora é Senhor sobre todas as coisas. E esta mensagem alcança os seus corações de uma forma tão poderosa que 37 diz, quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e os outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Qual é a resolução, então? Qual é o caminho que essa história nos conduz? Homens zombam. Pedro responde à zombaria com uma pregação extraordinária que a gente só consegue arranhar a superfície aqui. É linda, maravilhosa, bíblica, exalta Cristo.
E quando esta palavra é pregada, esses homens e mulheres com seus corações aflitos pela mensagem que acabaram de ouvir, começam a perguntar: o que nós faremos? O que faremos? Corações começam a ser quebrantados diante da mensagem do Evangelho. Quando a multidão ouve, há uma nova reação nesta multidão. Não mais zombaria, não mais zombaria, mas agora quebrantamento. O que faremos? Essa é uma pergunta de quem foi tocado no coração. Mas o texto diz que eles estavam aflitos, eles poderiam estar felizes, mas não, eles estão aflitos. Por que eles estão aflitos? Nessa mensagem maravilhosa de um Cristo que não foi derrotado na cruz, mas está exaltado e é Senhor de todas as coisas. Por que essa aflição? Em primeiro lugar, quando Pedro prega, aquele povo entende, e Pedro deixa isso claro: vocês mataram o Messias. Vocês mataram o Messias, aquele por quem ansiavam por séculos, aquele que era a esperança de todas as promessas, aquele que por gerações foi esperado, porque ele traria bênçãos prometidas a Abraão, agora para todas as famílias, aquele esperado que iria esmagar a cabeça da serpente. Óbvio que havia uma expectativa diferente, uma expectativa política, mas aquele Messias esperado que Pedro está provando que é o Cristo, ele foi morto por aquele povo, e eles estão aflitos agora. Por quê? Porque o Messias que nós esperamos por séculos, ele veio e nós matamos ele. Nós o crucificamos. O coração está aflito porque, ao invés de recebê-lo, rejeitaram, entregaram. Os romanos o crucificaram, executaram ele. Isso acaba produzindo um profundo sentimento de culpa. Eles não podiam imaginar um pecado maior do que entregar o Messias. E aí você pode estar pensando: pô, pastor, mas Pedro não acabou de dizer que esse Messias, ele está vivo? É exatamente esse o ponto. Nós matamos o Messias, mas ele está vivo e reinando sobre todas as coisas agora. E a sua ira pode ser derramada sobre nós. Nós matamos o Messias, mas ele não ficou morto. Ele se levantou no terceiro dia. Ele está agora à destra do Pai, governando todas as coisas. O que ele tem preparado para nós? A mensagem de Joel está fresca na mente, a ira de Deus sendo derramada. E eles pensam: o que está separado para nós agora? Nós matamos ele, e ele está vivo. E ele voltou mais poderoso ainda. O que faremos então? Eles não estão errados em ficar desesperados assim. Porque nós sabemos que aqueles que não seguirem o próximo conselho ou a próxima mensagem de Pedro estarão perdidos, queridos. Aqueles que não seguirem o que Pedro vai dizer agora, no dia final, serão lançados no inferno e irão sofrer por toda a eternidade. Ranger de dentes. Mas olha o que Pedro diz: se arrependam. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado. Existe uma resposta. Deveríamos estar preocupados com a ira de Deus. Deveríamos, como esses judeus aqui, estar perguntando: o que faremos? O que faremos? Porque também pecamos e estamos separados da glória de Deus. O que faremos? Somos homens e mulheres pecadores. O que faremos? Em pecado nos concebeu nossas mães. O que faremos? Pedro vai responder: arrependam-se e se batizem. Arrependimento trata de mudança de rota, de uma mudança de propósito, de um abandono de pecado, e nos voltarmos completamente para Deus.
É difícil para nós compreendermos a grande mudança que estava sendo colocada diante daqueles ouvintes judeus, porque eles faziam parte de uma comunidade única, de um povo único, uma cultura rica, uma história rica, uma religiosidade rica. Eles haviam rejeitado Jesus, chamado Jesus de blasfemo, tramaram a morte de Jesus, e Pedro agora está exortando eles a virarem as costas para toda essa questão e se voltarem para Cristo, e se voltarem para o Messias. Pedro está dizendo: se arrependam, mas também se batizem em nome de Jesus. Pedro aqui está deixando claro para esses judeus, e que fique claro para nós também: não existem discípulos secretos. O batismo é essa profissão pública. O batismo é essa exposição completa para o mundo. Eu sou de Cristo. Alguns poderiam pensar: eu me arrependo, mas eu fico nas sombras. Não, existem discípulos secretos. O batismo iria marcar uma ruptura pública com algumas tradições, mas iria marcar também uma identificação pública com Jesus Cristo. Arrependa-se e se batize. Grite aos quatro ventos: eu pertenço a Jesus Cristo. É isso que Pedro está tratando aqui. Se arrependam e gritem aos quatro ventos: eu pertenço a Jesus Cristo. Abandone o pecado e se entreguem completamente a Cristo. Exponha publicamente a sua fé e grite: eu pertenço a Cristo. Facilmente nós vemos que toda essa pregação de Pedro é um contraste a muitas pregações modernas. Pedro demonstra aqui, queridos, que é difícil, custoso a nossa conversão a Cristo. Não é apenas levantar a mão, sair do lugar e vir à frente que vai tornar alguém um discípulo de Jesus Cristo, mas exatamente o arrependimento. E arrependimento não é uma pequena atitude, mas é exatamente este Espírito Santo explodindo a nossa velha vida e reconstruindo esta velha vida, em uma nova vida agora em Cristo. Nossos desejos são submetidos a Cristo, nosso caráter, nosso temperamento, nossos gostos. Publicamente dizendo: somos do Senhor. Qual a consequência, então? E eu encerro. Conversões. O Evangelho cria, então, uma nova comunidade. O Evangelho não cria apenas indivíduos salvos, mas uma comunidade. O Evangelho cria uma cidade dentro da cidade, um povo dentro do povo. O texto termina dizendo que 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. Um novo povo nasce. A igreja nasce da pregação do Evangelho. A igreja não nasce de uma conferência apenas, de um tema legal, de uma campanha, de algum tipo de movimento que a igreja crie. A igreja nasce da pregação do Evangelho. A igreja cresce pela pregação do Evangelho. Quando há poder na pregação, poder de Deus, vidas são transformadas. A pregação de Pedro não apenas produziu conversões, mas frutos. Ao serem convertidos, foram batizados, se juntaram à igreja, perseveraram, criaram raízes, amadureceram, fizeram outros discípulos e tornaram-se então, a igreja irresistível. A igreja irá durar até o final. Somos chamados à pregação, queridos. Somos chamados ao testemunho. Somos chamados a muito mais que isso. Você percebe que esses homens e mulheres comuns que ouviram aqui essa mensagem
nós vimos semana passada, você pode revisitar o texto, eram homens de várias nações, homens e mulheres de várias nações. Você percebe, por exemplo, que quem plantou a igreja em Roma foram os cristãos que moravam em Roma e que estavam em Jerusalém, que foram alcançados, né, judeus que foram alcançados pelo cristianismo e voltaram para Roma e agora pregaram o evangelho. Não foi Paulo que foi lá pregar, mas foram homens comuns que, retornando para as suas casas, pregaram o evangelho, plantaram igrejas, instituíram igrejas. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para coordenar estudos bíblicos, discipular pessoas. Nós somos chamados para o serviço. E eu concluo. Qual a nossa identidade? Essa pergunta não tira o sono, não nos tira o sono, porque nós sabemos quem somos. Somos filhos de Deus. Somos instrumentos na mão do nosso Senhor. Somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, chamados a testemunhar a Cristo no poder do Espírito. A minha pergunta é, para nós encerrarmos, como você tem vivido diante dessa realidade? Tem testemunhado a Cristo? Tem pregado o Evangelho? Ou tem se acovardado, se escondido através de desculpas e justificativas de que você não sabe, não pode, não faz, mas no fundo não quer? Porque no mais fundo ainda não tem o Espírito Santo. Entende? O Espírito é quem vai nos mover nessa direção de coragem e ousadia. Nós veremos mais à frente a coragem e ousadia de Pedro, de João, de Tiago, dos vários, de Estevão e de tantos outros discípulos. Hoje somos mais uma vez confrontados a nos levantarmos na confiança do Senhor para anunciarmos as boas novas. Mas talvez alguém esteja aqui e não pertence a Cristo. Se você está aqui e não pertence a Cristo, você precisa da palavra. A boa notícia é que o Espírito está aqui e a palavra foi pregada. E você pode nessa noite falar ao Espírito. Você pode se arrepender nessa noite, você pode reconhecer o seu pecado. E como aqueles irmãos de Atos, se arrepender. Você pode clamar pelo perdão e começar uma nova vida. Isso é uma bênção. Não despreze isso. Qual o resultado, então, de toda esta bênção? Atos 2, de 42 a 47. O Evangelho cria uma comunidade. E nós veremos o tipo de vida que aqueles irmãos começam a viver, então. Mas esse será um assunto para o próximo domingo. Como a igreja saudável, essa igreja vivia. Para nós basta entendermos que o Espírito derramado sobre nós nos chama a testemunharmos, pregarmos o Evangelho de Cristo Jesus. Senhor Deus, pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, pela nossa omissão, pela nossa covardia, e clamamos que o Senhor, ao nos perdoar, também, Deus, transforme nossos corações para que possamos nos levantar cheios do Espírito e pregar o Evangelho da cruz, o Evangelho da ressurreição, o Evangelho da exaltação. Que sejamos servos e o Senhor seja Senhor sobre a igreja. E que a igreja caminhe por esta terra, desempenhando a sua missão, testemunhando e pregando o Evangelho de Cristo Jesus. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.